Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem, todos os que creem, em o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto que nós escolhemos para que você possa compreender, para que você possa entender a grandeza, a glória, a majestade do Espírito Santo dentro da gente. Por favor, pode colocar aí. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele faz esta afirmação. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele acrescenta, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Aí vem as perguntas, que assim vai responder as pessoas que têm nos escrito, que têm entrado no blog. Bispo, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Qual é o motivo pelo qual eu posso dizer eu tenho o Espírito Santo? Minha amiga, meu amigo, essa certeza, essa convicção, o próprio Espírito dá para a gente. Porque se a gente está convicto daquilo que está escrito, daquilo que está prometido, e a grandeza de Deus tem se manifestado em nós, da pessoa do Espírito Santo, então não há por que duvidar, não há nem por que fazer pergunta. É óbvio que o diabo usa a fé das pessoas para convencê-las de que tem o Espírito Santo. E muitas são as pessoas que dizem ter o Espírito Santo, porém não têm por conta dos frutos da sua vida. Então, você quer saber se tem ou não tem o Espírito Santo? Você vai ver os seus frutos. Soma os frutos da sua vida. Coloca os frutos da carne de um lado e os frutos do Espírito de outro. Então, os frutos da carne, o que são? Mentira, engano, promiscuidade, as pessoas que vivem falando palavrões, as pessoas que vivem em busca das novidades da internet por esse mundo afora, as pessoas que se alimentam da internet, especialmente das coisas mais impuras, mais sujas. Então, essa criatura pode colocar lá, realmente eu não tenho o Espírito Santo, porque quem tem a mente do Senhor Jesus só faz o bem. Quem tem a mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, só procura fazer o bem às outras pessoas. Então, se uma pessoa tem o Espírito Santo, ela não anda com um sentimento de vingança. Ela perdoa,
ela é aquela criatura que tem paz. Quando você conversa com uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela transmite, ela passa para as pessoas a paz. Além da paz, a alegria do Espírito Santo. Então, e quando se fala que a pessoa tem amor, realmente amor, nós podemos ser confundidos do amor de Deus com o amor deste mundo. Porque o amor deste mundo é aquele sentimento interesseiro, aquele sentimento puramente interesseiro. Por exemplo, uma pessoa diz assim: eu quero ser feliz, eu quero me casar para ser feliz. Ora, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela já é feliz porque ela tem a mente de Jesus dentro de si. Mas quando ela não tem o Espírito Santo, ela diz: eu quero me casar para ser feliz. Ora, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela diz assim: eu quero fazer outra pessoa feliz, porque eu sou feliz, eu quero fazer outra pessoa feliz. É diferente completamente. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela quer abençoar outras pessoas. No quesito do casamento, ela quer fazer outra pessoa feliz. Aí está uma das grandes diferenças de quem tem e quem não tem o Espírito Santo. Com licença. Você verifica, minha amiga e meu amigo, que quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela tem a visão de Deus. Por exemplo, Jesus foi batizado nas águas e imediatamente recebeu o Espírito Santo. A partir dali, o Espírito Santo o levou para o deserto, para ser tentado, para ser provado. O que Jesus fez? Imediatamente começou um jejum de 40 dias, 40 noites. Ele ficou em jejum, não comeu absolutamente nada. Por quê? Porque ele sabia que ele iria enfrentar o mal, enfrentar o próprio Satanás, face a face. Então, o que acontece? Ele se reclusou, ele se sacrificou o seu corpo para que pudesse ter essa convicção de fé, para que estivesse preparado para poder enfrentar Satanás. Mas aí vem a pergunta: mas bispo, eu recebi o Espírito Santo, mas não fui levado para o deserto. Olha, Jesus disse que recebereis o Espírito Santo, recebereis o poder do Espírito Santo e também recebereis o fogo, que vem logo a seguir, porque logo após o batismo com o Espírito Santo vem a prova de fogo, o deserto. E quando a pessoa vai para o deserto e não sobrevive, é porque ela não teve o Espírito Santo. Então, a partir do momento que a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem força, ela tem vigor, ela tem o Espírito de Deus, ela tem a mente de Deus. Tanto é que o Senhor Jesus, ele iniciou o jejum. Quando a pessoa tem o Espírito Santo dirige, guia, dá uma dica para a pessoa poder fazer, executar, e aí, então, ela ser resistente aos problemas, às tribulações que a vida se nos apresenta. Então, por exemplo, quando a pessoa vai para o deserto, se ela tem o Espírito Santo, ela sobrevive. Mas se ela for para o deserto e sem o Espírito Santo, ela não consegue sobreviver. Não consegue sobreviver. É por isso que existem muitas pessoas que são ex-obreiros, ex-obreiras, ex-pastor, ex-esposas de pastor, bispos que não são mais bispos, são ex-bispos. Essas pessoas que são ex, provaram ou provam para outras pessoas, provam para aqueles que têm o Espírito Santo, que elas não tinham o Espírito Santo. Por isso que caíram, foram para o deserto e foram, então, sucumbidas, foram abraçadas pelo deserto. E aí caem no mundo, ou então tentam fazer a obra de Deus, mas, obviamente, na carne, e aí não sobrevivem. Cedo ou tarde vão cair fora. Mas o que eu quero que você saiba, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é feliz. Porque
quer alguma coisa ou alguma pessoa pode fazer alguém realmente feliz? Só quem tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus faz a gente feliz, independentemente das circunstâncias, independentemente das tribulações, das dificuldades que você enfrenta dentro de casa. Você é perseguido dentro da sua própria casa, pelos seus entes queridos. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo e eles não têm. Então, aquelas pessoas começam a achar que você é fanática, que você é uma pessoa que não está bem da cabeça, e etc, etc, etc. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem amor para dar para as pessoas. E essa é uma das razões que você verifica nos testemunhos, que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela imediatamente quer passar aquela experiência para outras pessoas. Ela não fica sossegada, ela não fica recolhida à sua simples insignificância. Não, ela vai atrás das pessoas que estão sofrendo, como ela sofreu, para fazê-las também felizes com o Espírito Santo. Então, quando Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, ele está se referindo aos cristãos da igreja de Corinto. Ele não está se referindo aqui aos incrédulos. Essa carta foi dirigida, conduzida para as pessoas que haviam se convertido lá em Corinto. Então, quer dizer, eram irmãos, verdadeiramente eram da fé, verdadeiramente foram nascidos de Deus e receberam o Espírito Santo. Nós vamos ver um testemunho agora, que você vai ver a diferença, que mostra a pessoa quando ela não tinha o Espírito Santo e o depois de receber o Espírito Santo. Vamos assisti-lo. Meu nome é Vicente Neder, eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso, sou cantor sertanejo. Com meus 11 anos de idade eu ganhei um violão do meu avô e eu sempre gostei de música. Eu venho de uma família onde o meu pai é músico e coloquei dentro de mim, é isso que eu quero seguir. Eu quero ser um cantor famoso, renomado e eu quero viver de música. E em Cuiabá, como o sertanejo é muito forte, em um certo momento, eu querendo entrar nesse mercado, querendo entrar na música, eu convidei o meu irmão para fazer dupla comigo. E ele aceitou na hora e foi quando a gente viu que as vozes casavam. Até pelo fato de ser irmão e o mesmo talento que eu tinha, ele também tinha. E começamos a fazer shows, começamos a tocar em bares, em casas noturnas, em baladas. E foi tudo acontecendo gradativamente. O sucesso veio chegando, resultado de um bom trabalho, fomos ficando conhecidos na cidade, começamos a avançar para o estado inteiro de Mato Grosso, até chegar ao ponto que nós ganhamos o prêmio da melhor dupla revelação do estado. Então começou a vir um sucesso. Começou a vir a fama, o glamour. E nesse mundo, é tudo muito fácil para quem tem sucesso. Então você chega em uma casa sertaneja, você chega em uma casa noturna, as portas estão abertas. Pode chegar, é convite para ir para o camarote, vem beber comigo, vem tomar um uísque aqui, vem tomar aqui. Então quando você vê, você começa a se perder nesse meio. Então se a pessoa não está preparada para aquilo, ela entra e se perde. E naquele dado momento eu não estava preparado para aquilo. Então realmente o que eu cantava, eu vivia. Então eu cantava sobre bebida, sobre que o namoro não é de nada, que a gente tem que curtir, que a gente tem que beber. E realmente eu vivia daquele jeito. E na mesma proporção que o sucesso aumentava, dentro de mim o vazio crescia também. Você chega em casa, e aí? Poxa, eu bebi, eu fiquei com tal mulher, hoje eu peguei tantas, hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Mas e aí? E o vazio continuava. E à medida que ia crescendo, ia tudo piorando. Eu já cheguei de tocar para 30 mil pessoas e no final da noite me senti sozinho. Não tem ninguém do meu lado. E assim foi continuando. E foi passando os anos, e o sucesso aumentando, e cada vez mais entrando em decadência. E a minha família também sofria. Eu vim de uma família onde o meu pai faleceu, eu nem tinha nascido, eu estava na barriga da minha mãe. Isso foi um baque muito grande para ela. Então a minha mãe sofreu por 35 anos com depressão e síndrome do pânico. Então era uma família destruída. Chegava ao ponto que sempre eu e meus irmãos a gente tinha que fazer um rodízio para ver quem ficava com a minha mãe em casa, porque ela não ficava sozinha.
Mas o que eu tinha, todo o sucesso, automaticamente veio o dinheiro, poderia pagar psicólogo, ela ia em psiquiatras, em psicólogos, tomava todos os remédios, tarja preta que você possa imaginar, mas nada adiantava. E eu percebia que piorava, a cada ano estava pior. Até que um dado momento, durante a solidão, durante essa vivência, eu conheci uma pessoa, eu me interessei muito por essa pessoa, eu vi algo diferente nessa pessoa. E eu falei, eu quero ter um relacionamento sério. Eu vou investir um pouco nessa área da minha vida. E eu conheci essa pessoa. Essa pessoa frequentava a Igreja Universal. E aos poucos, de uma maneira com muita sabedoria, muito inteligente, ela foi falando isso para mim. Porque ela tinha certeza que se ela falasse de uma vez, provavelmente ocorreria. Porque eu tinha um preconceito contra a igreja. Não chegava ao ponto de espalhar mentiras, de fake news, de falar mal, mas eu tinha dentro de mim que era uma enganação, que aquilo era pago, que não era daquele jeito. Até que chegou o dia que eu aceitei o convite de ir para a igreja. Foi aí que eu conheci a Igreja Universal. E assim que eu aceitei o convite, eu coloquei dentro de mim, eu vou de coração aberto, porque eu preciso. Eu tive a consciência de que eu precisava conhecer a Deus, eu não conhecia a Deus. Então, chegando na Igreja Universal, já me chamou a atenção o fato de estar escrito Jesus Cristo é o Senhor. E as palavras, o jeito que o pastor falava, o jeito que o pastor ensinava, aquilo me chamou muita atenção. E de primeiro momento, já me ganhou. Depois daquele dia que eu pisei na Igreja Universal, eu nunca mais saí. Eu encontrei um lugar em que eu possa me sentir bem, que eu possa conhecer a Deus verdadeiramente. Então isso foi encaminhando, foi passando os dias, eu virei um membro, eu frequentava mesmo com frequência, eu me pegava lendo livros da igreja, passava madrugadas assistindo vídeos no YouTube, de pregações, Então eu pensei o quê? Eu vou correr atrás do tempo que eu perdi. E aí começou um conflito dentro de mim. Poxa, eu era cantor sertanejo, eu estava num auge ali no meu estado, tocando, fazendo quase 20 shows no mês. E a minha fé, eu assumi a minha fé. Então veio um conflito dentro de mim. Poxa, sabe, eu já não estou mais vivendo o que eu estou ali fazendo, que eu estou cantando umas músicas que, para mim, já começavam a ferir a minha fé. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a filtrar, retirar algumas músicas do meu repertório que agrediam muito, músicas que não tinham mais sentido para mim. Eu comecei a parar de olhar aquelas pessoas como público. Eu olhava como alma. Fãs, quantos fãs nós ajudamos? Num camarim. Poxa, o que está acontecendo? Estou percebendo que está triste. Aconteceu isso com a minha mãe, isso com a minha família. Poxa, não fica assim, Jesus te ama. Evangelizava. Hoje é uma alegria para a gente dizer isso. Hoje eu tenho um músico, o baterista da minha banda, ele está fazendo CPO para ser obreiro. Pessoas que provavelmente jamais pisariam dentro da igreja. O tempo foi passando, eu já estava convertido, mas eu sabia que eu precisava de mais. Eu precisava receber o Espírito Santo, eu aprendi sobre o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo e o poder que ele dá pra gente. E eu precisava do Espírito Santo. E eu lembro também que eu estava para casar, eu comecei a namorar, eu me converti e depois nos noivamos e o casamento estava marcado. Mas o que aconteceu? Tinha um detalhe nessa história. Antes de eu me converter, eu traí a minha namorada, que hoje é minha esposa, eu havia traído ela. E após a conversão, aquilo queria sair de dentro de mim. Começou a dar uma coisa que eu precisava falar. Eu precisava me limpar perante ela e principalmente perante a Deus. E eu pensei, eu fiz uma escolha. Eu falei, provavelmente se eu escondesse aquilo, ia passar desapercebido. Mas como é que eu ficava com Deus? Então eu fiz a escolha de ir pelo caminho certo. Eu falei, eu vou contar e eu vou ser homem o suficiente para falar para ela. Então eu cheguei para ela 15 dias antes do nosso casamento e falei, olha, amor, eu te traí. Foi isso, foi aquilo, não foi uma vez. E aquilo foi um baque para ela. Aquilo foi um baque. Mas a paz que eu senti depois daquilo, lógico, eu fiquei triste, discussão, poxa, como você fez isso comigo, mas eu me senti limpo perante a Deus. Eu falei, consegui, me limpei perante a Deus, porque eu tinha certeza que se eu não me limpasse antes do meu casamento, que se eu não fizesse o que era certo antes do meu casamento, eu fui um homem muito mentiroso, eu mentia demais, eu mentia por coisas bestas, eu mentia para ter coisas grandes, e aí aquela coisa ruim, ela falou, olha, vou ser bem sincera para você, eu não vou te perdoar, eu não consigo te perdoar,
eu vou falar com Deus, eu vou orar e vou me afastar um pouco de você e a gente conversa. Mas dentro de mim tinha uma certeza, eu fiz o que era certo. Eu sabia que Deus ia me honrar ali. E Deus me honrou. E ela me perdoou. E assim nós nos casamos mas eu queria o Espírito Santo. Falei, agora é a hora do Espírito Santo. Eu tenho a consciência de que eu preciso, mais que tudo. Então eu busquei com muita força. E veio o jejum de Daniel. E eu entrei nesse jejum de Daniel. E eu orava, eu buscava de madrugada, jejum, oração. E chegou no último dia do jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo. Deus entrou dentro de mim de uma forma... O dia ele fica tão marcado. Eu lembro a música, eu lembro que estava chovendo, eu lembro que estava frio. Aquele dia ele ficou marcado e Deus me encheu e entrou poder dentro de mim, de uma forma que eu jamais pudesse imaginar. Foi muito mais do que cantar para 100 mil pessoas, foi muito mais de alcançar o maior sucesso que possa existir nesse mundo. Poxa, logo eu, quem sou eu para receber o Espírito Santo? Quem sou eu para merecer aquilo? Uma pessoa que estava perdida no mundo, que fazia tanta coisa errada, que mentia tanto. Poxa, eu recebi o Espírito Santo. E eu recebi o Espírito Santo. E ele veio e entrou, fez morada dentro de mim. Isso é muito forte. E me completou 100%. E aquele vazio que ninguém preenchia, eu descobri o que era. Era a falta do Espírito Santo. Uma força tão grande que eu queria ajudar, eu queria falar para as pessoas, eu queria falar assim, nossa, vocês não sabem o que existe no mundo, tem o Espírito Santo, gente, ele entra em você e ele te faz uma pessoa nova, uma pessoa forte, uma pessoa que consegue enxergar o mundo com outros olhos, que consegue realmente vencer o mundo. Então eu queria falar aquilo para todo mundo. E eu me lembro que nesse mesmo dia, dentro da igreja, depois de ter recebido o Espírito Santo, eu lembrei de um fã, porque esse fã ele tinha sofrido um acidente e ele estava entre a vida e a morte, na UTI mesmo. E eu já tinha feito o que era possível ao lado físico da coisa. Eu tinha feito campanha de sangue na internet, eu fui doar sangue para ele, eu fui com os fãs doar sangue, fazer aquela campanha, vamos ajudar. Mas o lado espiritual, eu não tinha feito. Então Deus me fez lembrar daquela pessoa. E eu me lembro que estava chovendo. Assim que o pastor deu boa noite, deu amém, eu corri para o hospital. E eu me lembro que não era horário de visita. O hospital não recebe visita naquele horário. Eu simplesmente entrei, fui entrando, é como se Deus estivesse abrindo as portas e cheguei até a UTI. Quando eu cheguei, eu abri a porta, a enfermeira assustou e falou assim, boa noite, pois não? Eu falei, eu só preciso falar, eu só preciso ver esse meu fã. Ela falou, olha, agora não é horário de visita. Eu falei, moça, você não está entendendo, eu preciso falar com ele agora. E aí foi quando ela me falou assim, olha, você tem 5 minutos, corre. E eu me lembro que eu peguei um copo com água, eu enchi de água e eu consagrei aquele copo. Falei, meu Deus, o Senhor me deu poder. O Senhor me deu poder. E eu vou usar desse poder agora, que o Senhor acabou de me dar, para salvar a alma dessa pessoa. Então eu me lembro que eu cheguei do lado dele, ele todo com aparelhos, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu até me emociono de falar, porque eu tenho a certeza que ele foi salvo. Isso ninguém tira de mim. E eu falei de Jesus para ele, consagrei, derramei o copo com água na cabeça dele e fui embora. E ali eu falei, missão cumprida, meu Pai. Seja feita a tua vontade, se ele vai viver ou não, é indiferente agora, porque a alma dele está salva, porque eu creio que ele aceitou Jesus e aquilo me deu uma força. E ali nasceu um amor muito grande por almas, por ganhar almas. E no dia seguinte, infelizmente ele faleceu, mas eu confesso que aquilo não me baqueou. Então, missão cumprida, a alma dele está ganha, o que importa nesse mundo? Ele foi salvo. Amém para ele, a minha vontade, se eu for falar minha vontade, é ir para o céu logo. E hoje, depois de ter recebido o Espírito Santo, tudo mudou. A minha vida ela é completa, o meu casamento ele é muito abençoado, eu não tenho como agradecer a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias pela vida que Ele me deu. Por eu ter me convertido, por ter tudo isso acontecido na minha vida, automaticamente, a minha mãe se converteu, o meu irmão se converteu, então a minha mãe ela foi curada da síndrome do pânico, da depressão,
e ela tem uma vida feliz, completa, o meu irmão também, uma vida completa, e de todo sucesso, e de tudo aquilo, de toda a fama, nada se compara ao Espírito Santo, nada se compara. De tudo isso que Deus me deu, nada se compara ao Espírito Santo. E na minha vida, o Espírito Santo representa tudo, tudo. Ele representa o que faltava dentro de mim. Ele representa um vazio preenchido. Ele representa a minha ligação com Deus, a minha comunhão com Deus. E Ele literalmente cuida de mim. Ele mora dentro de mim. E Ele me alerta em diversas situações que a gente passa no nosso dia a dia. Então Ele é o meu guia, Ele é o meu amigo. Ele mora dentro de mim. Não trocaria por nada, nem por todo o sucesso do mundo. Eu jamais trocaria o Espírito Santo. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Quando Deus apareceu para Abraão, ele disse:
Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus empenhou a sua palavra, a sua autoridade, a sua divindade e a sua promessa 7 vezes a Abraão. E com essas bênçãos, ele foi bem-sucedido em tudo. Quarta-feira, na Escola da Fé, participe do estudo da fé de Abraão. Lições e aprendizados que irão despertar a grandeza de Deus na sua vida. Você irá aprender como ser bem-sucedido em tudo. Quarta-feira, o estudo da fé de Abraão, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Pois é, você viu o Vicente, cantor sertanejo e tal, e é difícil isso, muito difícil. A pessoa que vive no mundo dos sentimentos, no mundo da arte, é difícil para ela se entregar para Jesus, porque as pessoas que vivem nesse mundo, as pessoas que são almas viventes, elas se dirigem muito, elas se conduzem muito pelo coração, sentimento do coração. E trocar o sentimento do coração pela razão, começar a pensar com respeito às coisas de Deus, olha, tem que haver uma mudança. Só o Espírito Santo mesmo para fazer essa troca. Foi o que aconteceu com o Vicente. Mas não só com ele. Nós temos também a Fátima. A Fátima também era uma criatura que desacreditava de tudo que diz respeito à Igreja Universal do Reino de Deus. Você já sabe. Normalmente, o fake news mostra o que a pessoa era, pensava com respeito ao trabalho da Igreja Universal. Mas depois que recebe o Espírito Santo, a coisa muda completamente. Vamos assisti-la, então, em nome do Senhor. Antes de eu conhecer o trabalho da Igreja Universal, eu era muito preconceituosa. Se eu pudesse, eu lutava para que todas as portas seriam abaixadas, porque eu não aceitava nunca, eu não acreditava no trabalho deles. Para mim, Bispo Edir Macedo era um corrupto, um ladrão, um falso profeta, tudo que pudesse imaginar de uma pessoa. Era essa a imagem que eu tinha deles. Então, aquilo eu recebia lá de fora, porque eu recebia da mídia, as pessoas, no trabalho. Aí eu falei, meu Deus, nunca quero depender desse povo, né? Que era um bando de Zé Povinho, doentes, drogado. Era isso que eu ouvia lá fora. Então, isso dentro de mim, eu falava, não quero misturar nunca com essas pessoas. Eu não quero nunca imaginar um dia estar dentro de uma igreja universal. Então, eu tinha aquela imagem, como existia Deus, ele era o demônio vestido de homem, passando para as pessoas, comprando pessoas, fazendo lavagem cerebral nas pessoas, que aquilo tudo era uma fantasia, era tudo ilusório. Aí eu tinha vício de jogos, bingo, pôquer, caça-níquel, baralho, bebia, fumava muito, me prostituía, fazia tudo de errado. Tudo de errado, mas até então eu estava certa. Eu saía de lá, eu passava ali, fazia minha rezinha, né? E eu ia para casa tranquila, consciência tranquila, mas era uma pessoa vazia. Era uma pessoa que não tinha paz. Eu tinha muito ódio. Eu era amarga, eu era vazia. Eu deitava, eu não dormia, eu acordava desesperada. Ai, meu Deus, com susto, desesperada. Até mesmo que eu cheguei ao ponto de ser ameaçada de morte. Eu tive desejo de suicídio, eu passei a viver uma pessoa muito angustiada, muito vazia, muito depressiva por conta do fracasso. Os vícios, eles só me trouxeram fracasso. Perdi tudo aquilo que eu havia conquistado ao longo dos anos. Foram carros, empresa, apartamento a leilão. Até a minha alma eu entreguei para o diabo. Cheguei a fazer um pacto com o diabo. Eu já não tendo mais nada a perder, eu fiz um pacto com o diabo. Numa sexta-feira, à meia-noite, que após eu fazer esse pacto com o diabo, em menos de 3 dias, eu cheguei à beira do suicídio. Eu me desesperei, eu gritava, eu chorava, angustiada, eu já não conseguia dormir, eu com o cigarro na mão, tremendo, com o outro na mão, eu já tremendo, eu já tinha perdido tudo. Bom, antes de eu me suicidar, então eu falei, eu vou conhecer a casa dos ladrões. E lá dentro, realmente, eu fui roubada. Roubaram toda aquela
angústia, aquela tristeza, aquele vazio, aquela vontade de chorar, aquele desejo de suicídio, tudo aquilo foi arrancado de dentro de mim, foi tirado. Eu saí dali, eu nem cheguei a assistir uma reunião inteira, que eu cheguei na metade, e dali eu já saí, eu falei, meu Deus, como pode? Eles não me conhecem, mas eles acreditaram em mim, dizendo que o meu caso tem jeito. Enquanto as pessoas lá fora que diziam que aqui iam me roubar, que aqui iam me fazer lavagem cerebral, lavar o que mais? A minha alma tudo está podre, está imunda. Mas dali eu saí limpa, eu saí leve, eu saí com uma certeza, uma paz, eu tenho que voltar. E aí eu saí dali com uma certeza, falei, meu Deus, a minha vida vai mudar. Eu tenho um preço, a obediência. Onde eu encontrei meu maior tesouro, que é a paz que eu tenho hoje. Que isso não tem preço. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada. De falência, hoje eu sou empresária. De depressiva, hoje eu sou uma pessoa muito feliz. Hoje eu sou uma pessoa completa, realizada, porque eu tive meu principal, meu maior tesouro, que é conhecer a Deus. Hoje eu tenho o prazer da vida que eu vivo, porque hoje eu posso dizer, eu conheci um Deus que mudou a minha vida. Hoje eu quero aqui diante das câmeras pedir perdão, Bispo Edir Macedo, por tudo que eu ouvi lá fora. Eu me alimentei durante muito tempo, não foi meses, foram anos, alimentando, imaginando que o Senhor era esse monstro que a mídia fala. Eu tenho toda a certeza do que eu vou dizer agora. Se eu não tivesse vindo para a igreja, hoje eu estaria no inferno. Eu tenho a certeza do que eu estou falando. Eu teria tirado a minha própria vida, porque eu já não tinha mais razão de viver. Eu te faço um desafio. Venha, participa, assiste uma só reunião. Se você entrar e sair do mesmo jeito, não volta mais. Mas eu tenho certeza que assim como eu, há 16 anos, eu fiz essa experiência e estou até hoje. E assim eu quero permanecer até o fim. Eu não quero nunca mais sair da presença desse Deus que mudou a minha vida, que transformou a minha vida. Maravilha, né? Pois é, eu sei, Fátima, você deve estar assistindo agora essa programação. Você pode ficar tranquila que nós a perdoamos, como todas as demais pessoas que são enganadas, são vítimas, vitimizadas pela mídia que fala mal da Igreja Universal do Reino de Deus e especialmente sobre a minha pessoa. Mas não tem problema não, nós vamos caminhando, nós vamos enfrentando os preconceitos, nós vamos enfrentando o inferno, nós vamos enfrentando tudo, porque dentro de nós tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito de Deus, então eu tenho poder, força, eu tenho vigor para enfrentar todo o preconceito que esse mundo se nos opõe. Agora, eu queria que você também aumentasse um pouquinho o volume do seu receptor para que você pudesse acompanhar bem o testemunho desse rapaz. Esse rapaz era bandido de primeira, digamos assim, se é que podemos falar assim, bandido de primeira. Mas ele chegou na Igreja Universal do Reino de Deus e o Espírito Santo o transformou num mocinho. Nós vamos ver o testemunho dele, mas eu não quero que você se esqueça. Nesta quarta-feira eu estarei aqui no Templo de Salomão às 8 da noite. Nós estaremos, não podemos estar nesse domingo, conforme havia sido prometido, mas vamos estar nesta quarta-feira, com certeza, falando sobre o estudo, falando sobre Abraão, a fé abraâmica. Vamos então assistir esse testemunho do bandido que se transformou em mocinho. Robson, qual foi a afronta que você sentiu atacar a sua fé e o seu Deus? Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei destruído, derrotado. Eu fui um jovem de família tradicional normal, só que o diabo me pegou e me jogou nas drogas. E devido ao mundo das drogas, eu fiquei no mundo do crime também, e fiquei preso nesse mundo 20 anos. Então eu sofri muito. Fiquei preso, fui para o penitenciário, fiquei 7 anos preso, participei de quadrilha, fiz assaltos. Mas quando eu vim para a igreja, eu ouvi a voz de Deus, eu entreguei tudo no altar. O dia que eu cheguei na igreja, eu entreguei tudo no altar, bispo. Eu aceitei Jesus na hora e fui curado na hora. No primeiro dia? Primeiro dia. Sem contar que eu passei em 4 clínicas de viciado de droga, 2 hospitais psiquiátricos de louco. Eu fiquei em alas de pessoas loucas, com grade, que nem que fosse cadeia. O diabo tinha me pegado e me deixou numa situação terrível. Mas eu vim para a igreja, ouvi a voz de Deus, entreguei tudo no altar, tudo. Eu fiz que nem Abraão, eu dei a voz ao ouvido da fé.
E comecei a caminhar. Comecei a vir uma pessoa desacreditada, uma pessoa que não tinha sonhos, uma pessoa que não tem estudo. Como eu fiquei 20 anos no mundo do crime, o que era meu estudo? Era coisa que não prestava, um revólver, metralhadora, droga, fazer coisa que não presta. Esse era meu estudo. Mas eu comecei a dar ouvido à voz do altar. Quando eu comecei a dar ouvido à voz do altar, eu falei, esse Deus vai mudar minha história. Esse Deus vai mudar minha vida, porque o mundo aí fora não acreditava em mim. E nem eu mesmo acreditava na minha mudança. Eu achava que eu ia morrer, que não tinha mais jeito. Deus começou a me honrar. Como? Sendo dizimista fiel, primeiro de tudo. Primeiramente, fiz dizimista fiel. Em tudo que estava na minha mão, eu passava e colocava no altar. Comecei a ofertar, comecei a fazer sacrifício. Deus começou a me abençoar. Começou a me abençoar de maneira poderosa. Eu comecei com uma loja pequenininha. Determinei de trabalhar para mim. Porque a afronta que eu tinha, essa afronta, ninguém ia me empregar. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. Eu tenho um filho para sustentar, minha mulher estava grávida de gêmeos. Meus filhos estavam nascendo, 2 filhos gêmeos. E eu sem estudo nenhum, falei, vou para cima. Mas eu acreditei, eu falei, eu vou para cima, Deus vai me honrar, o meu estudo é o altar. Entreguei tudo, nunca mais olhei para trás, Deus começou a me honrar. Usei a fé com ousadia, montei uma lojinha pequenininha de serviços de gesso, né, de decoração. Mas eu queria muito mais, que eu vi o testemunho das pessoas, que Deus mudava, que Deus transformava. Eu falei, se esse Deus fez isso na vida das pessoas, eu vou fazer na minha também. Por quê? Porque eu estou obedecendo, eu estou crendo, eu não quero saber mais do passado. E sem contar das afrontas dos ladrões me chamando para roubar os parceiros do passado. Eu passando necessidade no começo, que não foi fácil, foi uma luta, foi uma prova, e os amigos vinham na porta da minha casa. Você ficou louco, você está doido, está indo para a igreja? Eu comecei a evangelizar os pessoal. Aí eles viram que eu estava mudado de verdade, saíram de perto de mim. E eu vindo para a igreja. Deus começou a me honrar, bispo. Deus começou a me honrar, Deus começou a transformar os meus sonhos. Hoje, graças a Deus, eu sofri muito, mas a situação que eu me encontro hoje é uma situação de bênção, é uma situação de vitória. Hoje eu tenho casa própria. Hoje eu tenho casa no litoral, eu tenho uma empresa abençoada. Sabe, eu sou uma pessoa completamente transformada. A minha empresa ali, ó. Sua empresa ainda é de gesso? Isso, tem essa casa aqui no litoral do Guarujá. E você então está prosperando, se tornou independente, quer dizer, você não esperou que alguém viesse te empregar. Você se empregou. Não, eu me empreguei. Porque ninguém me dá emprego. Mas eu falei, eu vou para o altar. E coloquei tudo no altar, sem medo. A primeira coisa que eu obedeci foi os votos de sacrifício. Eu falei, vou fazer prova de Deus para ver se isso é verdade. E comecei a fazer prova de Deus, as coisas começaram a acontecer. Eu não tenho estudo nenhum. Vinha orçamento para a mão, vinha serviço, vinha obra. E a primeira coisa que aconteceu também, mudou o meu caráter. Como eu estava pregando ali, mudou o meu caráter. Fui transformado. Morreu a velha criatura e nasceu um novo homem. Então, hoje eu sou um homem de negócio, hoje eu sou um homem de bem, um pai de família honrada. As pessoas do meu bairro que me vê, que me conhecem, vêm pedir conselho para mim. Pedir oração, porque sabe que eu sou uma pessoa de Deus. Sabe, uma pessoa completamente transformada, mas foi o altar que me deu tudo. Porque eu sempre acreditei no poder do dízimo e das ofertas. E sempre Deus me honrou, mas eu estava um pouco limitado. Eu tinha as minhas conquistas, conseguia sustentar minha casa, comprar um carrinho tradicional normal, mas eu falei, eu preciso chamar a atenção de Deus. Aí veio a fogueira santa. E eu vi o testemunho das pessoas, falei, não é que será que é verdade? Eu sei que é verdade, mas falta uma coragem. Falta a coragem da pessoa se entregar no altar. E eu vi e me entreguei. Eu peguei e falei para Deus, eu vou dar o meu melhor que eu tinha. Eu fui e coloquei um carro no altar para Deus. Ninguém me pediu, não foi pastor nenhum que me pediu, não foi lavagem cerebral, isso é coisa do diabo, tem conversa fiada. Foi Deus que falou comigo, eu vim e coloquei o carro no altar. Aí conversei com a minha esposa foi assinou embaixo, falou, o desejo do seu coração, vai lá e coloca. E assim que eu coloquei o carro no altar, eu já desci, na hora que eu subi no altar, eu desci daqui um gigante. Já saí transformado, cheio do poder de Deus. E automaticamente, questão de 1 mês, 2, eu comprei minha casa. Mas não foi barganha, gente, não foi barganha com Deus. Foi uma entrega, foi de coração. Eu tinha um desejo de comprar uma casa, como pai de família, tenho 3 filhos. Quem é que não quer ter uma casa? E eu já vinha pedindo para Deus, nos meus trabalhos, falei, vou comprar uma casa financiada, vou fazer assim, assim, assado, vou juntar o que eu tenho e vou dar. Mas eu coloquei o carro que eu tinha no altar, apareceu uma situação, uma proposta. A casa veio para minha mão, com chave na mão, sem financiamento, sem nada. Estou morando numa casa abençoada, uma casa assim, sabe, cabe só na garagem, cabe 10 carros. Tem até sala de cinema na casa. Então, é tudo fruto do altar, bispo. Amém. E o Espírito Santo? O Espírito Santo dentro de mim. Dentro de mim, porque morreu a velha criatura e o Espírito Santo de Deus entrou dentro de mim. Então, eu estou cheio do Espírito Santo, arrebentando, indo para frente. Tem luta? Tem guerra? Tem. Normalmente, no crime, as pessoas têm um apelido. Você tinha um apelido no crime? Tinha. Eu pedi Bocão. Bocão? É.
E esse apelido aí, bispo, porque eu fiquei no crime, mas eu me entreguei também. Eu era uma peça do diabo. E o interessante é que quando eu saí do crime que eu estava na igreja, eu estava entrando num depósito, parou uma barca do Dake, assim, atravessada. Eu falei, meu Deus do céu, vem atrás de mim. Aí ele falou assim, ó, vem cá, Robson. Não me chamou pro bocão não, hein? Me chamou pro Robson. Eu te vi na igreja. 4 policial dentro do carro do Dake. Eu não esqueço disso até hoje. Eu pensei que ia ser preso, né? Porque as coisas que eu fazia. Ele falou, eu te vi na igreja. Pode ficar sossegado, se você estiver nesse caminho, nunca mais ninguém vai te encher o saco. Tá ligado? Deus abençoe. A afronta. O poder de um rei tirano diante do povo de Deus. Senaqueribe, um homem temido por todos os exércitos. Ezequias, rei de Judá, não aguentando mais as ofensas e provocações que recebia de Senaqueribe, foi ao templo apresentando as cartas de afrontas. E clamou dizendo, inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Naquela noite, o anjo do Senhor foi enviado, e pela manhã, ao despertar Senaqueribe, descobriu que 185.000 dos seus soldados haviam morrido durante a noite. Ele abandonou o cerco de Jerusalém, foi derrotado e morreu pelas mãos dos próprios filhos. E nos dias de hoje, a história se repete. Senaqueribe está personificado na vida de muitos através de doenças, divórcio, vícios, desemprego e falência. Quantos casais diariamente são afrontados pela amante? Trabalhadores e empresários afrontados pelo desemprego e falência. Pais afrontados com o vício dos filhos. Qual afronta você tem enfrentado? Assim como Ezequias venceu, você também pode dar um basta nos sofrimentos. Participe da grande campanha de fé contra as afrontas da sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Meu nome é Fernanda Melo, tenho 39 anos. Tive uma infância num relacionamento conturbado dos meus pais. Presenciei muitas brigas, muitas discussões, muitas agressões verbais, físicas. Eles se separaram e, com a decorrência dessa separação, né, veio alguns problemas, né, problemas financeiros, né, não tinha muita, não convivia muito com a minha mãe, porque ela precisava trabalhar muito. Achava que, tendo relacionamentos, isso ia me ajudar, só que só acabou tendo mais ferimentos, né, relacionamentos que não davam certo, empregos que eu não conseguia, também não davam certos. Um dia eu conheci o meu esposo, então eu já fui morar, eu falei, já vou morar com ele e vamos ver o que vai dar. Se ele demorasse 10 minutos para chegar em casa, se parasse na padaria, já era um motivo para eu discutir com ele, porque ele não veio. Depois eu tive a minha filha, depois de 2 anos de um relacionamento totalmente conturbado, fiquei gestante, ainda achando que na minha gestação, ou depois da minha filha, ia ter a família feliz. E não teve família feliz nenhuma. Eu tive, durante os 30 dias que ela nasceu, eu tive depressão pós-parto. Então, eu não queria, eu amamentava ela, então a minha mãe que dava banho, minha mãe que colocava para dormir, a minha mãe que trocava. Então, eu falava, mãe, eu não quero ficar com ela, não quero dormir com ela. A minha mãe falou, mas você tem que alimentar ela, você tem que... Então, eu alimentava e já ficava com a minha mãe. Mas aquilo ficava dentro de mim, aqueles conflitos, né, de frustração por não saber cuidar da minha casa, frustração por não saber cuidar da minha filha. Marquei um especialista para eu passar, para saber o que eu tinha. Ele simplesmente olhou para mim e falou, você tem depressão, você é extremamente depressiva, você tem uma depressão profunda, você é extremamente estressada, você é ansiosa, então eu vou passar um remédio para você conseguir dormir, um remédio para você conseguir controlar os seus picos de tristeza,
e de nervosismo durante o dia, daqui a 2 meses você retorna e eu vou te avaliar para ver como que você está. Então aquilo começou a dar um pico de loucura em mim. Foi quando eu ouvi a voz, né? Pega a arma, né? Você vai ter paz. Né? A paz que você não tem, você vai ter. E foi o que eu fiz. Né? Eu fui eu sabia onde estava a arma, que estava na mochila. Cheguei a apontá-la na minha cabeça, só que eu tremia tanto, era um nervoso tão grande que eu não consegui. Foi no momento que eu lembrei da minha amiga, que eu liguei para ela, e eu chorando, comecei a falar com ela. Essa minha amiga que eu liguei, ela é da Universal. Conforme ela falava da fé dela, né, aquilo que me chamou a atenção. Falei, eu vou com ela. Se ela fala que lá é diferente, que lá ela tem paz, que lá ela consegue dormir, né, que ela tem o Espírito Santo, eu vou com ela. Né? E foi quando eu falei assim, eu quero ir com você. E quando eu cruzei as portas, que eu entrei no templo, né, eu falei, vai ser aqui. Então, assim, eu comecei a prestar atenção muito, falei assim, a sua vida tem que estar no altar, né? Você tem que colocar a sua vida inteiramente no altar. Só que o principal que eu tinha que pedir era o Espírito Santo, porque eu não tinha o Espírito Santo, né? Então, foi no domingo, foi uma paz, e na sequência foi um gozo tão grande, um gozo que, assim, parecia que o meu sorriso estava na orelha, mas não era físico, era dentro de mim. E em sequência a paz e a força, uma força como se, assim, é inexplicável, é indescritível. Eu queria falar para todo mundo que eu tinha o Espírito Santo. Olha, esse é o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho ele dentro de mim. Eu tenho paz, sabe? Eu tenho paz. Eu tenho força. Eu consegui entender a alegria do Senhor é a nossa força. Eu cantava essa frase, mas eu não a tinha. Eu não a compreendia, eu não vivia. E hoje eu entendo essa força dele. A alegria e a força dele eu entendo hoje. Nunca mais eu tive com problemas da depressão, nunca mais eu tive ansiedade, nunca mais eu tive picos de loucura, de nervoso. Eu consigo deitar, dormir, acordar feliz por ter acordar bem na minha casa, no meu relacionamento, com a minha filha, né? Como mulher, ele me ajuda, ele me auxilia, né? Me auxilia em pequenos detalhes, né? Coisas que eu não conseguia fazer, que era conversar, eu consigo conversar. Coisas que, assim, virar intriga, eu consigo me portar como esposa, eu consigo coisas de trabalho, coisas que eu não conseguia desenvolver, que eu não conseguia raciocinar, ele vai me auxiliando. O Espírito Santo é o que me dirige, é o que me mostra o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Não trocaria por pessoa, não trocaria por bens, eu não trocaria nada, eu não trocaria essa paz do Espírito Santo, essa alegria, nada eu trocaria. Nada, por nada, nada nesse mundo, nem fora desse mundo, eu trocaria o Espírito Santo. Cheguei aqui, em meio à dor, reguei o teu altar, com lágrimas, Senhor, debaixo de chuva, no frio e no calor. Foi assim que eu cheguei em tua presença. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, vencia o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo
as minhas lutas. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora minha oração. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora minha oração. Eu queria que você soubesse uma coisa. Deus fez a parte dele por você. Agora você tem que fazer a parte sua por ele. Ele se sacrificou por você. Agora você tem que se sacrificar por ele. Você tem que abrir mão dos seus pecados para poder ter o direito das bênçãos de Deus. Do contrário, nada feito. Não adianta você ser religiosa, não adianta você ser uma pessoa caridosa, não adianta você ser uma pessoa boa, mas se você não manifestar a sua fé, não apresentar a sua fé no Senhor Jesus, de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, não vai acontecer nada. É assim, é o seu tudo pelo tudo de Deus. É assim que acontece. Nós vamos agora entrar em oração e nesta quarta-feira, não se esqueça, nós estaremos aqui no Templo de Salomão às 8 da noite e em espírito estaremos em todos os lugares, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eis aí a tua glória, a tua majestade se manifestando nas pessoas mais aflitas da face da terra, tornando os bandidos em verdadeiros mocinhos, tornando as pessoas novas criaturas. Então eu te peço que o mesmo aconteça com essa pessoa que está nos assistindo e crendo nesta oração. Se ela crê, meu Pai, então agora mesmo, nesse instante, opera as tuas maravilhas, os teus milagres, para que ela venha saber que só o Senhor é Deus e as demais pessoas, os amigos, conhecidos, os entes queridos, a parentela, venham vê-lo através delas. Ó poderoso de Israel, manifesta a tua glória agora mesmo na vida daqueles que estão desesperados, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não tema. Pois é, minha amiga e meu amigo, é isso mesmo. Essa canção está certa. Vem, é o que Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Quer dizer, vinde a mim os que têm problemas e eu os aliviarei. Essa é a promessa de Deus para aqueles que sofrem. Se você crê, você vem. Se você não crê, você fica. Qual é a sua? Qual é a sua escolha? Então, nesta quarta-feira, nós estaremos falando, estudando, meditando sobre a vida belíssima que Abraão teve com o seu parceiro inseparável, que era a presença de Deus, o Espírito Santo.
nesta quarta-feira, às 8 da noite aqui no Templo de Salomão. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário, nesta emissora. Até lá. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador.